Porque assim me disse o Senhor, foi uma visão dada a Jeremias, uma palavra dada a ele, para que ele, na sua época, pudesse ir aos reis, às cidades, e apresentar ali o cálice da ira de Deus. Qual é o cálice da ira de Deus, pastor? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. O Senhor se manifesta de forma grandiosa nas nossas vidas em todos os momentos ao qual nós estamos a viver. Nós sabemos que antes nós não servíamos ao Deus verdadeiro, que nos fala na Bíblia que Ele criou o céu, a terra e o mar, e criou os seres humanos como sua imagem e semelhança. E na caminhada da criação do Senhor, como nós vemos no princípio, naquele tempo se casavam, se davam em casamento e faziam todas as coisas erradas como no dia de hoje. Aí Deus falou para Noé, um homem que temia Deus, que procurava a seguir os passos de Deus, as instruções de Deus. Nós estamos aqui, nós temos que o que? Fazer dia a dia, seguir também as instruções de Deus dada para nós a cada dia das nossas vidas. O Senhor falou, se nós crer, mas em crer, não é crer duvidando, não é crer desacreditando, mas é crer verdadeiramente, que às vezes pode parecer que está tudo difícil, parece que tudo se fechou, você se sente desprotegido. E é nessa hora que nós temos que colocar essa fé, crendo verdadeiramente que o Senhor, Ele nos chamou e nos selou. Primeiramente, o selo da salvação. E através do selo da salvação, vem por consequência no caminhar a libertação dos vícios, vem a libertação da língua, vem a libertação dos nossos pensamentos, vem a libertação das idolatrias, da religião. É no decorrer, é na caminhada que vem, porque Deus Ele traz. Ele crê e confia, diga amém. E Deus falou para Noé, olha Noé, tu vai fazer uma arca. E nessa arca que tu fizer, Noé, só vai entrar tu, a tua esposa, os teus filhos, as esposas de teus filhos, e os animais de cada espécie que eu te dar, falar você vai colocar. Eu quero te dizer, querido, que as pessoas zombavam de Noé como zombam de nós. Quando nós chegamos até alguma pessoa e oferecemos o maná, que é a palavra de Deus, as pessoas rejeitam, fazem pouco caso, levem a cabeça e dizem, eu sou muito novo, eu agora não quero esse negócio de serpente. Então, com Noé não foi diferente. E Noé cumpriu a ordem que Deus ordenou. Olha, tu fazes uma arca. O que Deus tem te mandado fazer que você tem retrocedido, que você tem olhado para trás e não tem cumprido o que Deus tem entregado para você fazer. O que é que eu e você estamos fazendo para que as almas venham sair das garras do diabo? Ou será que nós nos acomodamos em ficar entre quatro paredes? Deus também está me corrigindo, amém, querido? Ficar dentro de quatro paredes e não dividir com 30, com 60, com 80, até 100, o que Deus tem feito em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, em Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas. Ele falou que nós somos testemunha dele, testemunha dele, testemunha mesmo das coisas de Deus. Não é somente ficar no testemunho quando tudo está bem. E quando Deus aperta um pouquinho, cadê o testemunho de fé? Cadê o testemunho de confiança? Cadê o testemunho de amor? Deus nos escolheu, querido. Sem nenhum mérito, nós não merecíamos e nem merecemos nada dele. Mas ele apaixonou por nós e nos concedeu que no tempo dele, aceitável dele, a palavra penetraria dentro do nosso coração e nós o receberíamos como nosso único e suficiente Salvador. Nos abriu a porta da causa de salvação, nos ofereceu como caminho, como verdade, como vida. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Por o seio do cálice da ira de Deus, que ele levou despertamento para cada igreja de
João tinha tudo que ele sonhava, ele tinha os filhos, tinha riquezas, tinha os empregados à sua disposição. Tinha Satanás, chegou perto de Deus, e Deus falou: de onde vieste? E Satanás imediatamente falou: de rodear a terra. Não fica ao redor, fica no meio, porque no meio a bênção, no meio a prosperidade, no meio a libertação. E aí o que Deus falou comigo: olha, meu servo é íntegro, mas ó, tinha uma falta, um pontinho pequenininho. Dentro dele Deus conhecia, dentro de você e dentro de mim Deus conhece. Ele sabe aquilo que nós tememos. Ele teria, com certeza, perdeu alguma coisa que Deus tocou. Mas nós não vemos na palavra no livro de Jó que ele rejeitou o Senhor, ele amaldiçoou o seu nascimento, mas não amaldiçoou a Deus. Quem somos nós para ir contra alguém? Quem somos nós para querer atravessar o caminho de alguém? Quem somos nós para achar que nós somos bons? Quem somos nós para achar que nós faz tudo bonito? Mentira do diabo nas suas vidas e minha vida. Nós não fazemos nada bonito, nós não fazemos nada, porque aquilo que nós fazemos, o que nós achamos assim, nós estamos contra o plano dele. Mas se nós fizermos para Deus, para agradecer a Deus, aí sim as coisas ficam de forma poderosa. Amém? Glória a Deus! E quem sou eu para desobedecer a Ele? Quem sou eu para dizer não para Ele? Quantos aqui nessa noite tem pessoas aqui que têm dito não para Deus, de ficar voz e Espírito Santo? Você tem dito não para Deus. Não diga não para Deus, diga não para a sua vontade. Diga não para o diabo. Diga sim para o Senhor, o Criador do céu e da terra, que nos criou, nos formou, e nos chamou, e nos selou com o selo glorioso da salvação. Amém, igreja? Glória a Deus! Então aqui o Senhor diz no versículo 16: para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Cuidado, igreja. Vigie nas suas atitudes. Vigia, até mesmo nas suas palavras. Fecha a tua boca. Ao invés de falar mal de um, de outro, fala com Deus. Mostra para Deus o seu problema. Mostra onde você está sendo prejudicado e Ele o seu admirar. E dará um livramento para ti e para outra pessoa. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nossa boca de uma fonte não pode correr água doce e salgada. Mas salgado é doce, porque senão vai estar desigual. Eu quero que a fonte que é Jesus possa eu beber mais e mais das áreas dele e me manter firme, porque eu vou ser bom, mesmo nas fraquezas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas necessidades, mesmo na doença, mesmo que Satanás abandone alguém da tua família. Eu te exalto nesta noite. Olha para Jesus somente, pratica a palavra de Deus, receba e a pratica no seu coração e coloque ela em ativa. Vigie, cuidado. Quando diz assim: meu nome no livro da Bíblia uma vez, salvo sempre salvo, mentira. No livro de Apocalipse o Senhor fala que Ele vai riscar nosso nome no livro dele. Cuidado. Não abuse das coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Se Deus te chamou para louvar, louve, faça para Ele. Se Deus te chamou para orar, ore, e Deus fará a obra. Se Deus te chamou para testemunhar, testemunhe, e muitas vidas vão se render ao Senhor Jesus. Se é para ajudar, ajude, mas sem esperar recompensa, porque a nossa recompensa não é aqui. Não diz, a nossa recompensa maior é onde nós estamos com o Senhor. Os céus vão se abrir, Jesus vai
santidade de Deus. Não brinque com a majestade que é Deus. Aí nós olhamos a palavra. A voz do Espírito Santo me diz que tem pessoas que precisam ter um conselho com o Senhor. No final eu vou chamar à frente, porque Ele me deu a ordem. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos lá para Jó 19, 25. Quando o Senhor ele fala assim, de tantas coisas que ele estava passando, seu corpo todo machucado. Jó tinha um companheiro, irmão Emerson. O companheiro era aqui o dia inteiro que cozinhava o seu corpo. Onde você tem, amado, o Espírito Santo que te consola. Você tem o Espírito Santo que te ajuda, que te conforta. Quando você acha que estou fraco, eu não vou conseguir, eu já não consigo mais orar. Eu já não consigo mais forças para jejuar. Eu quero te dizer que nesse momento, se você está com o seu coração voltado para Ele, Ele está lá intercedendo junto ao Pai, com a gemidos e despedidos pela sua vida. E é por isso que nós estamos em pé, porque Ele tem estado conosco em cada momento e situação da nossa vida. Amém, irmão? Quem pode dar glória ao Senhor? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos aqui, e Jó passou. Deus colocou a prova três amigos ao seu lado, que não falam nada durante 7 dias, só olharam e se entristeciam. Até o momento que Deus exaltou Jó. Fique ao lado do seu pastor. Ajude-o naquilo que ele precisar, porque você foi escolhido para estar junto com ele, abençoando, ajudando, abraçando e se calando no momento de se calar. Quando você vê alguma falta, alguma falha, dobre os seus joelhos perante Deus, Pai. Abençoa, meu Deus, o meu pastor. Toma ele nas tuas mãos. Fortaleça em nome de Jesus. Porque a carga, amado, de um pastor é uma carga muito abençoada, né, amado? Muito abençoada. Eu não vou falar que é pesada, porque Jesus já carregou nosso fardo, nosso jugo, já levou e trocou com ele que é leve. Mas não é fácil. Eu sei disso, não é fácil. Então ajude nos momentos. Observe, passa a ser um observador. Quando você vê os seus pastores e o cabisbaixo, o Espírito Santo vai te levar a entender que aconteceu alguma coisa com a minha pastora e com o meu pastor, do qual o pastor está hoje. E naquele momento, querido, você vai orar e Deus vai dar vitória. Quem concorda de amém? Amém. É assim mesmo que tem que ser, não é, irmãos? No nome de Jesus. Aí, depois que Jó passou tudo, no versículo, capítulo 42, quando ele disse assim: olha, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos são impedidos. Aí Deus se alegrou. A palavra que saiu da boca de Jó, verdade, saiu do coração, porque ele sofreu demais, mas em tudo louvou o Senhor. Os 3 amigos de Jó, eles, para Jó receber a sua bênção quadruplicada, precisava que os 3 amigos de Jó fossem até Jó, e Jó daria por eles, e assim aconteceu. Aqueles que você julga ser os teus inimigos, amados, ore por eles. Ore por eles. Mas aqui diz, irmão, aquilo lá é meu inimigo, é minha inimiga. Como que eu faço? Deus vai mandar. Quem acredita que Deus vai mandar para a tua casa? Aleluia. Vai mandar lá. Não é para você julgar e nem criticar, não. É para você fazer como Jó. Colocar a sua mão e orar para que a tua bênção chegue. Tem pessoas que estão com a bênção retida porque não conseguem perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Diz o Senhor. Perdão. Coisa mais difícil de um crente aceitar. Perdoar aquele que machucou o passado. Nós fomos machucados, foi lá atrás, foi no passado, quando nós éramos velhas criaturas.
Senhor. Quanto mais dividirem, vou te dizer uma coisa: quanto mais dividirem, estão ferindo Jesus. Nós levamos Jesus lá na cruz de Deus, condenando ele novamente. Não é tempo disso. É o cálice do Senhor. Não é tempo disso. É tempo da igreja crescer. É tempo da igreja avançar, marchar. É tempo da igreja tomar posse da bênção. É tempo da igreja dizer para você: é tempo, eu vou dizer uma coisa, é tempo de calar mesmo. Só fale com Deus em oração. Quando alguém vier ao seu lado, vem cá, pastor. Pastor Cláudio, chega aqui um pouquinho, por favor. Olha aqui, ó, ele não estava fazendo mal. Mas se ele é meu amigo, está caminhando comigo, eu vou querer o seu mal? Você vai querer o meu mal? Mas, amado, vamos lutar para resistir o mal. E sujeitando a Deus, nós seremos sempre abençoados por Ele, em nome de Jesus. Lembra sulecanta e anda na maceirás. Lembra da surteutinai e a solerás. Lembra da xeriana, responda o meu coração e tu me colocas diante de mim. Há 2 anos e meio atrás, levanto eu te na terra. Levanta e assumiandarai. Não te preocupes, só virar, porque sou eu, Senhor, que te levantei. E eu, Senhor, meu Deus, cuido de ti e da tua família. Marche, confie, vigie, porque a investida virá. Mas eu sou o Senhor, que te livrarei da serpente e dos escorpiões. E a minha graça te basta, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, como o Satanás tem uma função: roubar, matar e destruir. Ele quer me destruir, matar a minha fé e destruir, roubar os dons de Deus da minha vida, roubar a minha intimidade com Deus, roubar o meu amor para que eu tenho para com Deus. Mas em nome de Jesus, querido, igreja do Senhor, cresça na terra e pare de ser criança, porque não é mais tempo de leite do Senhor, é tempo de comer o grosso, alimente da verdade e viva a verdade e cumpra os mandamentos dele, dizer: Glória a Deus. Sebassum de onde andarás, pinta sempre ras, canto e barras. Nada pode impedir o que Deus tem para você. Quem é impedimento sou eu e sou você, não é Satanás, somos eu e você. O nosso inimigo não é o diabo, o maior, porque o maior inimigo somos eu e você. Eu